Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Oi, boa Boa noite. noite. Ansiosos pela Ai, explicação da gente. prova? Ai, gente, calma, vai dar tudo certo. É muito fácil, tá? Vocês vão tirar de leite. E É, hoje nós estamos na nossa quinta aula. Opa, deixa eu admitir aqui, Milena. Nós estamos na nossa quinta aula. A avaliação ela é feita na oitava aula, tá? Então, tem aí algumas semanas para vocês, né, se prepararem. Lembrando que os sinais não sou eu que escolho, é vocês que vão escolher os sinais que vocês querem fazer. Então, daqui, né, essas 3 semanas, ainda tem bastante tempo aí para vocês decidirem e para vocês aprenderem mais sinais novos, tá? É, essa avaliação ela é demorada, né? Porque são 3 coisas que vão ser avaliadas aí nessa avaliação. Vão ser avaliada a datilologia e a numeração, vai ser avaliado os sinais, né, a sinalização de vocês, e vai ser avaliado aí a apresentação de PowerPoint, que essa avaliação é feita na apresentação de PowerPoint, então ela vai ser avaliada nesses 3 tópicos. E às vezes demora, né? Porque a gente sabe que quando, pelo menos eu, quando eu sou submetido a alguma avaliação, mesmo que a avaliação seja super fácil, a gente fica nervoso, às vezes a gente acaba errando. Então, quando a gente faz na Libras, lembra que a gente comentou, né? A questão, eu errei, aí a datilologia. A gente pede desculpa, volta de novo, faz a datilologia, então às vezes acaba demorando um pouco. Então, algumas vezes a gente divide a sala, principalmente por essa sala ser uma sala aí um pouco grande, né? Hoje ainda tá aí, tá faltando algumas pessoas que não entraram ainda, tomara que elas entrem. Mas aí a gente divide a sala. Então, por exemplo, pode ser que a gente marque numa quarta-feira para algumas pessoas que possam, e aí a outra a gente marca na sexta-feira mesmo de aula, né? Tudo. Mas aí a gente divide a sala em grupos para não ficar pesado, senão a gente fica aqui até meia-noite, a gente vara a noite, se for deixar, tá bom? Lembrando que tem o surdo na avaliação, tá? O surdo participa, sempre um surdo participa. Geralmente, os surdos que participam são professores do EPAI também, quando eles não estão, o Adriano participa, ele né, tem costume de participar na avaliação. Ouvi a Milena aí falando que tá morrendo de medo, ainda não consegue se aproximar do surdo. Calma, minha filha, o surdo não vai morder você, tá bom? Pode chegar, pode falar oi. Lembrando que esse daqui é o sinal de novo, repetir. Quando a gente chegar no surdo, falar assim, eu tô aprendendo, né? A gente não precisa ter medo, só a gente falar para ele o sinal de repetir, né? De novo, que ele vai repetir quantas vezes for necessário para você. Ontem eu ministrei uma palestra e para psicólogos e neuropedagogos, neuropsicopedagogos, né? E eles me fizeram essa pergunta, me falaram que hoje em dia os surdos eles estão mais empáticos a receber a pessoa que está aprendendo Libras. E realmente é verdade, por quê? Porque ele precisa das nossas mãos. Aonde ele for, né? Infelizmente a gente ainda tem aquele sonho, aquela utopia de que todos saibam Libras, mas nesse momento aqueles que eles percebem que estão aprendendo Libras, gente, eles só faltam abraçar a gente, porque eles sabem que a gente vai fazer diferença na vida deles, né? A gente vai ajudar. Então, vamos perder esse medo, Milena, vamos perder esse medo e vamos chegar. Então, os surdos, eles né, estarão, às vezes vem dois, às vezes vem um, o Emerson e a Nath, às vezes o professor Daniel vem para essa avaliação, tá? Vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha para a gente explicar como que será. Deixa eu só colocar aqui para. Durante essas semanas, eu vou mostrando para vocês alguns trabalhos, algumas avaliações que já foram feitas, tá? Para vocês aí irem e pegando as dicas mesmo. professora, na avaliação vai poder falar enquanto poder falar e falar em Libras junto ou não? Eu Só sou uma coisa. Libras. Só É, Libras, meu Deus. só Libras. Calma, Thiago, calma, já deu certo.
Esse daqui é o slide que eu vou enviar para vocês. Eu vou postar lá no Classroom. Depois vocês me falam, gente, porque tem pessoas que ainda não estão conseguindo acessar o Classroom. E todo o material eu envio lá para vocês, tá? Vou admitir aqui o Eli. Essa daqui é a capa do trabalho de vocês. Então, tá aqui. Curso de Libras, né? Parâmetros em Libras. Aqui embaixo, você vai colocar qual é o parâmetro que você vai apresentar. Eu vou fazer um sorteio e depois eu mando para vocês qual é o parâmetro que vocês vão apresentar, tá bom? Lembrando aí que a gente tem 5 parâmetros. Quais são os 5 parâmetros mesmo? Quem lembra? E aí, vamos lá. Parâmetro 1. Não necessariamente Configuração de mão. configuração de mão. E aí, o que mais? Ponto de articulação. Ponto de articulação. Tem que ser em ordem? Não, não precisa. Expressões faciais e não faciais. Expressões faciais e corporais. Movimento. Movimento. Falta um. Orientação. Orientação e direção. Então, vocês vão cair com um desses parâmetros, tá? E daí é ele que vocês vão colocar aqui embaixo. O polo, vocês colocam qual é a cidade que vocês moram, tá bom? Aqui o nome completo, né? O mês, nossa, tá 2019, que até esqueci de mudar aqui a data, gente. Deixa eu ver quem tá pedindo para entrar. Peraí. Essa parte vocês já vão começar fazendo em Libras, tá? Porque lembrando que vocês vão apresentar para quem? Para o surdo, né? Principalmente para o surdo. Então, aqui, curso, qual é o sinal de curso mesmo? Curso, né? Aqui eu não preciso fazer, na verdade, o curso básico de Libras. Não preciso, tá? Mas a gente pode fazer, né? Boa noite. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu trabalho, ou posso colocar aqui a atividade em Libras, né? Ou Libras. Antes do boa noite, né? Na verdade, desculpa, boa noite, meu sinal, meu nome, não posso esquecer. Aí eu começo. Hoje eu vou apresentar, e fica a critério de vocês. Vocês querem falar primeiro que vocês vão apresentar o trabalho, e depois o nome de vocês, ou se vocês querem aí falar primeiro o sinal e vice-versa, tá? Para mudar o slide, eu vou estar apresentando para vocês. Vocês vão me enviar por e-mail e eu vou apresentar para vocês os slides. Mas eu só vou mudar quando vocês me pedirem. Então, o sinal de mudar slide, de próximo slide, vocês vão configurar a mão em L e a outra mão vai fazer assim, ó. Como se estivesse passando para lá, isso, esse é o sinal de próximo slide. Fez esse sinal, eu vou mudar aqui para vocês. Na mesma hora que vocês fizeram, eu vou mudar. Nesse segundo slide, o que vocês vão fazer? Vocês vão explicar qual é o parâmetro que vocês foram sorteados aí. Qual é o parâmetro que vocês vão apresentar. Então, por exemplo, não adianta aqui escrever um texto enorme falando, por exemplo, o que é o ponto de articulação, porque na hora que você escreveu aqui, você vai apresentar em Libras. Então, pode ser algo simples. Então, por exemplo, vamos supor, configuração de mãos. Sinal de configuração de mãos é esse daqui. A gente pega esse daqui e faz aqui, ó. Configuração de mãos. Configuração de mãos. Isso, configuração de mãos. Como se fosse aqui os 5 parâmetros, né? Mostrando que é uma configuração de mãos. Então, vamos supor, configuração de mãos. O que é a configuração de mãos? É a forma que o movimento toma na hora do sinal. Como que eu vou fazer isso em Libras? Você pode fazer algumas configurações que você escolhe. Hora, sinal, fazer. Próximo slide. Pronto, você já explicou para ele qual é o seu parâmetro. Aí o ponto de articulação, né? O ponto de articulação é o lugar que o sinal é feito. Pode ser no corpo ou no espaço neutro,
né, no espaço neutro. Próximo slide. Se a gente colocar muito, o ponto de articulação é o lugar onde, né? Tudo isso a gente vai ter que explicar. E o que eu falo, né? Alguns alunos me perguntam assim, mas eu posso escrever em Libras para ficar mais fácil? Escreva no português. E se você quiser, para te ajudar na hora da apresentação, você pode escrever em Libras embaixo. Daí você deixa ela de uma outra cor. Se você escreveu a parte de português no vermelho, escreve a parte de Libras no preto. Ou vice-versa, tá? Porque daí você não vai se perder ali durante a sua apresentação. Então, se você quiser escrever um pedacinho ali na Libras, né, que é como você vai apresentar, para te ajudar, pode fazer isso, tá bom? Então, passando aqui, primeiro slide, capa. Segundo slide, a explicação sobre o parâmetro. Aí aqui vai, exemplo número 1. Aqui, vocês conseguem ver o cursor do meu mouse aqui em cima? Conseguem? Tá. Então, por exemplo, aqui, se você pegou a configuração de mão, olha lá no Google, cola aquela imagem lá, pega aquela tabelinha de configuração de mão. Então, a configuração de mão agora é a configuração aqui de mão em garra. Corta essa configuração, o desenho dela, e cola ela aqui em cima, bem pequenininha, do lado direito aqui do slide, tá? Cola essa configuração em garra bem pequenininha. E aqui, exemplo número 1. Então, vocês vão falar assim, ó. Exemplo, esse é o sinal de exemplo, ó, a gente vai bater isso aqui no queixo. 2 vezes tá bom. Exemplo. Número, a gente vai configurar a mão em S e bate aqui. Número 1. Você vai escolher a palavra que você quer fazer, né? O sinal que você quer fazer. Então, você escolhe essas 15 palavras, esses 15 sinais. Então, vamos supor que você escolheu o sinal aí de quero, né? Você colocou a configuração ali de mão em garra, você colocou o sinal, escolheu a palavra querer. Aqui debaixo desse exemplo número 1, deixem isso aqui, exemplo número 1, para na hora não se perder. Por quê? Porque através desse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, que será avaliado aí os números que vocês farão, tá? Então, para não se perder, coloca a palavra aqui embaixo de preto, pode colocar na caixa alta, tá? Por exemplo, querer, que é a configuração de mão em garra, você escolheu o sinal de querer. Querer. Você vai buscar alguma imagem que seja compatível a essa palavra, querer, o que é relacionado a essa palavra, vai colocar essa imagem aqui no canto esquerdo e você vai tirar uma foto sua fazendo esse sinal. Então, vai fazer o sinal de querer, vai tirar uma foto e vai colocar a sua foto aqui. De preferência com a roupa lisa, roupa neutra, porque né, é o surdo que vai estar avaliando, assim também como no dia da avaliação. Como é o surdo que estará avaliando, né, o surdo que estará aqui em sala de aula, então a gente coloca uma roupa neutra aí, tá bom? E são 15 exemplos. Fez o exemplo número 2? Exemplo número 2, vamos supor aí a configuração de mão em Y, por exemplo. Exemplo número 2. Avião. Próximo slide. Tá vendo? Falando assim, gente, parece complicado, mas na hora não é. Acho que né, dá um pouco de trabalhinho aí para montar, principalmente que vocês vão ver a questão das setas que que querem dizer sobre o movimento do sinal. Mas na hora, deixa o nervosismo para lá. Então, ó, exemplo número 3. Banheiro. Banheiro. Próximo slide. Passei para o próximo slide. Exemplo número 4. Brincar. Brincar. Próximo slide. E isso vai até o 15º slide, né? Porque são 15 palavras. Eu vou abrir agora para vocês verem. Deixa eu ver quem está falando aqui no chat, gente. Peraí. Tá travando, gente, o vídeo aí para todo mundo?
Não? No começo estava um pouquinho, mas agora já tá melhor. Ah, tá. Eu acho que eu bati aqui a mão e tinha tirado o cabo aqui da internet, mas aí eu dei uma empurradinha aí. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Se eu demorar para ver a mensagem, pode me interromper. Professora, então é uma foto aleatória do Google e aí depois uma foto eu fazendo. Isso. A foto aleatória é qualquer imagem, desenho, algo que seja relacionado. Vamos supor que você quer fazer o sinal de sol. Você pega uma fotinho lá do sol, um desenho do sol, coloca lá no cantinho e depois a sua foto fazendo o sinal, tá? Eu vou abrir de uma aluna aqui para vocês verem. Aí nas outras semanas eu vou trazendo mais trabalhos para vocês durante, né, esse tempo que a gente vai ficar, para que vocês façam o trabalho sem nenhuma dúvida mesmo. E, por exemplo, professora, eu quero fazer sinal de tal coisa. Pode me mandar, que daí eu faço para vocês, né? Se vocês estiverem em dúvida do sinal, farei para vocês e mando o vídeo ali certinho. Conseguem visualizar minha tela? Tá. Então vamos lá. Aqui é a capa dela, né? Como a gente mostrou ali, tudo a mesma coisa. Então, né, posso começar. Boa noite. Meu sinal é Michele. Meu nome, Michele. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu trabalho do curso de Libras. Próximo slide. Não preciso falar a cidade onde você mora, nada, tá? Se apresentou, falou que tá. Ponto de articulação também é importante, né? Ou a gente faz aqui na capa, a gente já fala qual é. O sinal de parâmetros em Libras, se vocês quiserem fazer aqui, ó, mão no 5, mão no 5, mão aberta, né? Que isso aqui não é no 5. Essa mão aqui no 1, e a gente vai fazer aqui, ó, por cima dos dedos, como se fosse os 5 parâmetros, tá? É o parâmetros em Libras. Próximo slide, aqui ela colocou, né, o ponto de articulação. Este parâmetro indica o lugar da realização do sinal. Pode ser no corpo ou no espaço neutro, na articulação do sinal com o toque na mão, no tórax ou também no espaço onde não há um toque. Precisa de tudo isso? Não precisa, né? Então, ponto de articulação. Ponto que o sinal é realizado, né? Lugar onde o sinal é realizado. Pode ser no corpo, aqui eu vou marcando no meu corpo os lugares que o sinal pode ser realizado, ou aqui no espaço neutro, tá? Próximo slide. Olha lá. Exemplo número 1. Reparem que aqui o dela é o ponto de articulação. Então, lembra que eu falei aqui para vocês, aqui no cantinho direito, para colocar a configuração de mão? Então, aqui no caso, ó, ela colocou aqui, ó, têmpora. Esse têmpora, ele tem que estar aqui em cima, no lugar dessa configuração de mão. Então, é aqui que ela vai escrever têmpora, que é a realização do sinal, né? O ponto de articulação. Essa palavra aqui, ó, que ela escreveu ideia, ele tem que estar aqui no lugar do têmpora, tá? Daqui a pouco eu já mostro para vocês ali. Então, olha lá. Exemplo número 1. Ideia. 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 Tá vendo que ela colocou aqui uma imagem do lado esquerdo do PowerPoint e aqui ela colocou a foto dela. Por que que ela colocou duas fotos? Alguém tem uma dica do porquê que ela colocou duas fotos? Porque é um sinal composto? Não, porque na verdade, se fosse sinal composto também, mas é aqui, ó, aonde inicia e aonde termina o sinal. Como a foto não tem o movimento, ela colocou aí duas fotos. Isso pode? Sim, isso pode. Reparem que tem uma setinha aqui do lado da foto dela, da cabeça dela, tá vendo? Da têmpora, que é onde faz o movimento. E qual é o movimento que faz? É o movimento retilíneo, né? É a setinha. Então, a seta, ela indica o movimento. Vai ter surdo que vai falar assim para vocês, olha,
Beleza, tem duas fotos, não colocou a seta, tudo bem, eu aceito, porque as duas fotos estão indicando o movimento. Mas vai ter surdo que vai falar assim: cadê a seta? Tá faltando a seta aí. Qual é o movimento dessa foto? Mesmo que tenha duas, né? Qual é o movimento desse sinal? A seta, ela indica para o surdo qual é o movimento do sinal. E a seta é muito importante por conta disso, né? A foto não tem movimento, a gente ali tá vendo as duas fotos, né? Aqui a primeira e a segunda, do começo e do início do sinal. Mas tem surdo que, principalmente numa avaliação, ele precisa ver as setas para ele entender que aquilo é o movimento. Eu tiro muito ponto dessa seta, gente? Eu não tiro. Eu não desconto muita pontuação. Porque as setas, realmente, ela é muito dificultosa para colocar. Pode procurar lá no Google, que tem os tipos de movimento, tem as setas. Eu não sei se vocês se lembram lá na primeira aula, que é a palestra que eu coloquei lá para vocês, tem os tipos de movimento, né? Que tem o helicoidal, tem o retilíneo, o semicircular, circular, etc e tal. Pode recortar aquele e colar também. Mas tomar muito cuidado, por quê? Porque como a seta ela indica o movimento, pode ser que para o surdo ele vai entender de outro jeito. Então, aqui, por exemplo, olha lá o jeito que ela fez, né? O exemplo número 2 é a palavra aprender. Gente, a datilologia vai no ritmo de vocês, tá bom? Não vai ficar desesperado querendo fazer rápido, tá bom? Vai no ritmo de vocês, não precisa ficar preocupado. Então, aqui ela colocou o sinal de a. Ó, errei, desculpa. Aprender. Aprender. Olha aqui a seta que ela colocou. Olhando para essa seta aqui, vocês, vamos supor que vocês não soubessem qual era o movimento de aprender. Como que está dando a entender essa seta, o movimento para vocês? Olha lá. Tiago está entendendo que é assim. Alguém mais está entendendo de uma outra forma? Angela B. E aí? Olhando para essa seta. Onde... Olha, eu, pelo menos, eu não entendo, professora. É como se fizesse meia curva, assim. Meia curva. Porque ele abre e fecha, né? Sim. Ou o surdo pode entender que ela está fazendo esse movimento aqui, ó. É. Tá vendo? Pela seta. Onde que a seta tá? A seta tá do lado da cabeça dela. Então, a impressão que dá é que a cabeça faz esse movimento aqui. Na primeira foto, ela tá com a mão aberta e na segunda, ela tá fechada. Então, dá para entender que tá fazendo aqui, ó. Esse Professora, movimento. mas onde aprender precisaria ter uma seta? Porque basicamente não se mexe, né? A mão só fecha. Ela pode ter a setinha. E agora, gente? Qual setinha? Eu acho que essa seta mesmo, ela cabe aqui, porque ela faz esse movimento aqui de semicírculo mesmo, ó. Tá vendo? Só que ela podia colocar a seta menor e a seta mais aqui. Quer ver, ó? Vamos mexer nesse slide pra gente... Pera aí. Vocês conseguem ainda... Não conseguem, né? Visualizar. Pera aí. Fechou aqui o compartilhamento. Vamos lá. Mas então toda palavra que a gente for apresentar assim tem que ter a setinha. Sempre ter a seta, de preferência assim. Agora, ai, professora, eu não consegui colocar a seta, tira 2, 3 fotos se for preciso, mas de preferência põe a seta, porque o surdo pode exigir ou não. Então, aqui, ó, a palavra têmpora, por exemplo, que ela colocou aqui, ó, a gente vai tirar daqui e a gente vai colocar ela aqui no cantinho, ó. Aqui vai estar escrita a palavra têmpora. O ideia, ele vai sair daqui. A palavra que vocês escolherem, na verdade, ela vai estar aqui, ó. Bem abaixo da palavra exemplo, tá vendo? Pode até colocar ela maior aqui para ter uma visibilidade maior para o surdo, né? Já que ele é muito visual, a gente coloca ela um pouquinho maior aqui do que tá essa. Posso colocar aqui, posso colocar ela aqui um pouco mais para baixo, assim, né? Vocês
Vão vendo aí. E vamos voltar aqui no exemplo, no testa, por exemplo. A seta dela não dá para sair daqui, acho. Nada. Ela poderia virar essa seta. Ai, Jesus, estou mexendo na foto da pessoa. Cadê? Vou só aumentar ela aqui, só para dar para virar, ó. Poderia virar ela aqui. Opa! Calma, gente, eu vou conseguir, sério. E ela poderia colocar aqui, ó, mais próximo à realização do sinal. A seta, quanto mais próximo da realização do sinal estiver, melhor é. Então, vamos aqui, vamos ver o exemplo número 3. Aqui é o sinal de vinho. O vinho serve tanto para a cor quanto para a bebida. Então, o sinal de vinho, aqui, ó, vinho, esse sinal. O que dá para entender ela com essa seta? Ó. Tô mexendo no meu queixo. A seta tá no meu queixo. Meu queixo tá circulando. Então, eu posso pegar essa seta e colocar... Aqui ela fez, tá vendo? As duas... E aqui, ó, tá invertida. Isso daqui, o surdo também repara. Vocês... Não. Tá vendo que a seta, ó, ela tá encontrando uma com a outra. Então, o movimento, na verdade, tipo, o surdo que tem a visão periférica, ele vai enxergar como, ó. Então, aqui, na verdade, essa seta, ela tinha que estar... Se a gente procurar no Google, essas coisas, ele tem as setas já prontinhas pra gente. A gente só pode pegar e colar, tá? Ó. Isso daqui, ó, eu apontando para vocês aqui, gente, no computador, como se estivesse vendo meu dedo ali para onde eu tô apontando. Isso aqui é um movimento circular, tá? Se vocês terem dúvida, a gente pode me interromper, ele pode falar, tá bom? Professora, Oi. eu acho que essa seta a gente consegue com maior facilidade no animações mesmo, né? Na barra de ferramenta do computador, tem animações lá, a gente encontra essas setas com facilidade. Não sei se para o momento é viável. Elas não vão dar o movimento no sinal, acredito, com a apresentação. Mas se vocês forem aqui, ó, quer ver? Opa, deixa eu abrir aqui para vocês de novo. Peraí. Professora, pode colocar em cima do sinal? Ou tem que ser do ladinho? Pode colocar em cima, se você vê que vai dar Tipo, mais... colocar, por exemplo, aqui nessa parte da mão, sabe? Peraí, deixa eu achar você aqui na minha tela. Eu não tô te vendo, peraí. Eu tô apresentando, só tem 4 pessoas. Pode falar agora, Thiago, desculpa. Por exemplo, igual ela colocou ali, vamos dizer, o vinho, né? Eu poderia colocar aqui o sinal ou não? Não, porque daí vai dar a impressão que você tá fazendo assim, ó. Entendi. Tem que ser meio tão do ladinho. Isso, ou aqui em cima, assim, ó. Uma Um dos seta bem dedos, né? clara aqui em cima, para Que os ele dedos saber que movimentam. é aqui. Tem Entendi. surdo que nem vai exigir essa seta, gente. Mas tem surdo que é chatinho, que ele vai perguntar, mas tá faltando a seta, né? Ah, mas eu coloquei 2 fotos que indicam o começo e o final do sinal. Mas tem surdo que vai exigir ali. Então, aqui, ó, se vocês pegarem aqui em cima, vocês conseguem ver meu cursor? Aqui já tem algumas setas, tá vendo? Ó, aqui tem algumas setas. Então, por exemplo, aqui. O movimento bidirecional, por exemplo, se a gente pegar ali em cima e colocar, ele já vai estar aqui, ó. Posso clicar aqui em cima. Efeitos, deixa eu ver. Espessura. E aqui, ó, a gente vai aumentando. Tá vendo? Ou a gente pode fazer o quê? Vamos achar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Ou a gente pode fazer o quê? Procurar aqui, ó. Tipos
de seta, vamos supor. Vamos ver o que a gente acha aqui com tipo de seta. Ó, aqui a gente tem algumas, ó, aqui, olha aqui. Isso aqui é seta mesmo, na verdade, né? Mas vamos, se a gente colocar aqui, ó. Vamos ver o que aparece de... Olha aqui. Esse daqui que abriu aqui no cantinho, tá vendo? Ó? Ele já tem aqui pra gente, ó, o retilíneo, o angular, o circular. Então, por exemplo, aqui lá onde ela colocou duas setinhas, lembra? Semicircular para colocar o círculo. A gente já pode copiar e colar essa daqui lá do ladinho, né? Na onde é realizado o sinal, na verdade, que já vai estar certinho. Então, por exemplo, o movimento aqui, sinuoso. Opa. O movimento sinuoso, que são essas ondinhas aqui. Qual o sinal com movimento sinuoso? Por exemplo, o sinal de Brasil. Sinal de Brasil, a gente configura a mão no B. E aqui do lado a gente faz esse movimento. Brasil. 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 Eu posso colocar o angular aqui, ó, do ladinho aqui do meu sinal mesmo, porque o sinal é feito aqui no lado. Então, Brasil. Cola, pego, recorto aquela foto, né? Não vou colocar ele aqui, porque senão vai ficar assim, né? Então, coloco ele em pezinho aqui, Brasil. Gente, agora eu sei que tá parecendo tudo, né? Muita informação para um dia só. Mas como eu falei, a gente vai abrindo outras para vocês verem, para vocês terem conhecimento. Cada dia eu vou abrindo aí uma forma para vocês. Então, hoje a gente viu aí do ponto de articulação, eu vou mostrar da configuração de mão, eu vou mostrar do movimento, tá? E de todos os outros parâmetros aí para vocês verem. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Professora, como que vai ser a avaliação? Como que é? Qual dia vai ser a avaliação? A avaliação vai ser na nossa 8ª aula. Hoje a gente está na 5ª aula. A avaliação vai ser na 17, não é? 8ª. Oi? 17. Dia 24, né? Final do mês. Não vai cair nenhum feriado, não, né? Deixa eu ver. Não, creio que não. Então, é dia 24 mesmo. Então, É um dia de cada 24, vez? a gente vai dividir em grupos. Então, por exemplo, o grupo 1, vamos supor que tem uns 5 pessoas no grupo 1. Aquelas 5 pessoas vão entrar. As outras que não serão avaliadas não vão entrar. E depois as 5 pessoas, né, que forem avaliadas, eu deixo depois elas correrem lá no grupo e contar como é que foi. Só para deixar o outro mais ansioso. Brincadeira, é para deixar mais calmo o outro, que é assim que vocês vão sair. A gente pensa que é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não é. Na hora, depois que passa a avaliação, é um alívio, né? E a É, gente vê que a gente fica nervoso à toa. o surdo comenta alguma coisa depois da avaliação? O Ou, surdo tipo assim, comenta como me fala. que é, como que é. A gente vai abrir para vocês. Vem falar um oi. Ai, gente, olha um surdo aí. Perca o medo, Milena. A gente faz a avaliação, né? E o surdo tá ali avaliando. Você vai fazer a sua avaliação inteira. Você vai fazer os 15 sinais. Terminou os 15 sinais, você pode agradecer, né? Obrigado. Ou não faz nada, vou falar fim. Sinal de fim é aqui, ó. As duas mãos em F e a gente abaixa para cá. Fim. Isso daqui é como se fosse uma datilologia rítmica que a gente fala, tá? A gente escreve aqui, ó, o fim. Vocês percebem que a gente escreve, a gente fim, né? É a mesma coisa o sinal de nunca. O sinal de nunca é uma datilologia rítmica. A gente escreve. E a gente faz aqui, ó. É tudo muito rápido, né? Ó, a gente está no N, levanta para o U e a gente já vem aqui, ó, fecha no A, mas a gente nem percebe. Então, a gente, muitos só faz assim, ó. Nunca, nunca, nunca. Tá, então terminou a avaliação, pode fazer o sinal de fim ou, né, obrigado, pronto. Terminou a sua avaliação, lembrando que vocês vão dar a velocidade da avaliação de vocês, tá? Porque eu só vou passar quando vocês fizerem o sinal de slide, passar o slide para eu passar para o próximo.
Quando terminou os 15 sinais, você falou muito obrigado, né? O fim, o surdo vai falar para você. Ele vai falar, olha, lá na datilologia, em vez de fazer o F, você fez o T. Mas tudo bem. Ó, na datilologia, você errou e pediu desculpa, voltou e começou de novo. Então, bola para frente. Esse ponto a gente não vai descontar. No sinal de banheiro, você fez a configuração de mão em Y, né? Então, ele vai pontuando o que, não os erros, mas o que precisa melhorar, né? Ele vai pontuando e depois que ele pontuou a datilologia, os sinais, a gente abre de novo a sua avaliação e ele vai avaliar os 15 slides. Ele vai avaliar essa estrutura. Se está ali na estrutura da imagem do lado esquerdo e a sua foto do lado direito, ele vai avaliar a seta. Se a seta está dando a impressão que é aqui o movimento circular na bochecha, ou se você está mexendo o queixo para lá e para cá. Se você está... Por exemplo, uma outra dica que eu dou também, gente, quando vocês forem tirar foto de vocês, para fazer... colocar nos slides, os sinais que forem de frente, tirem foto de perfil. Então, por exemplo, sinal de quero. Se você tirar a foto do sinal de quero aqui no começo e a foto do sinal de quero aqui no final, às vezes, vai dar tudo na mesma, porque não vai dar para perceber porque você está de frente, sinal de frente. Então, tire uma foto de perfil, né, aqui de lado. Sinal de quero começando para cá, o sinal de quero vindo para cá, né? E a setinha aqui no meio, e o sinal vem para dentro. Aí terminou de avaliar tudo ali, ele termina de avaliar os outros alunos, terminando de avaliar os outros, eles conversam um pouquinho com vocês e acabou a avaliação. É bem simples assim. Acho que na explicação ela parece realmente um bicho de 7 cabeças, mas não é. A primeira coisa que eu falo com vocês, por exemplo, hoje acabando a aula, o que vocês podem fazer? Já enumerem de 1 a 15 e escrevam quais palavras que vocês querem. Lembrando que vocês vão escolher. Então, escolham a palavra que vocês acham que a datilologia é mais fácil para vocês, que o sinal é mais fácil para vocês, que vocês não vão ficar tão nervosos, né? Por exemplo, o sinal de fábrica. Meu Deus do céu, como é que faz sinal de fábrica? Enrola para cá, enrola para lá, dá um soco em um, dá um soco no outro, e o sinal de fábrica não sai, né? Sinal de fábrica, dependendo. Mas se você vê que o sinal vai estar complicado para você, escolha um sinal que você acha que não vai estar. Ou não, professor, eu quero fazer esse sinal, eu trabalho na área da saúde, quero fazer o sinal de pedra nos rins, que é esse sinal aqui, passando aqui para baixo, pedra no rim, aqui do ladinho do rim. Quero fazer esse sinal, mas eu não lembro como que é. Pelo amor de Deus, grava aí um vídeo para mim. Vou gravar o vídeo do sinal, mando o vídeo para você. Treinem a apresentação de vocês, né? Lembrando aí o sinal, o nome. Hoje vou apresentar o trabalho de Libras, né? O trabalho do curso de Libras. E assim vai. Também é algo que eu posso gravar para vocês depois e colocar lá no grupo tudo certinho. Mais alguma pergunta? Pode jorrar a pergunta agora, sem problema. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Vai ser aberta uma sala que nós iremos ficar com o surdo que irá nos avaliar e a professora vai estar na outra? Com os Não, outros alunos? eu vou ficar junto com os surdos, porque eu ajudo eles na avaliação, né? Então, eles avaliam uma parte, mas aí, no caso, igual, por exemplo, assim, pode ter coisas que ele vai falar assim, eu não aceito essa daqui, porque ele não colocou a seta. E eu vou falar para ele, não, eu, enquanto professora, eu aceito. Então, eles vão me respeitar, e aí eu vou tomar aquilo, né? Como eu vou dar a nota, ele vai aceitar. Mas eu sempre estarei com vocês, eles não estarão sozinhos, tá? O que pode acontecer às vezes é o quê? Que daí em uma aula, em vez de entrar todo mundo, entra só aquele 5. É por isso que a gente divide muitas vezes em dias que não são de aula, para que não fique, por exemplo, só a turma é grande, 3 terça-feiras, só quem vai ter avaliação que vai entrar, né? Vai ficar as 3 sexta-feiras sem todo mundo ter a aula normal? Não, aí a gente faz os grupos aí com os dias da semana, a gente vê quem pode certinho e, e assim vamos, para a gente continuar a aula normal. Tá bom? Professora, Professora, pode pode falar, falar. Renan. ímpar.
São duas apresentações? Oh, perdão, são duas provas que a gente tem ou é só essa? A gente tem, na verdade, essa, que é a primeira. Aí a gente tem a avaliação de contextualizando verbos, que é super fácil, mega fácil, que vocês vão fazer no piscar de olhos. Na verdade, eu acredito que a avaliação mais complicadinha de fazer é essa, a primeira. Complicada só de montar, mas quem gosta de mexer com PowerPoint não é fácil, tá? Aí a gente tem a de contextualizando verbos, a gente tem o chamada sinalizada. Como é o chamada sinalizada? Chamada sinalizada, eu posso chegar em vocês e falar assim, Tiago, faz uma frase para mim, por favor. Ô, Isabelle, faz outra frase para mim, por favor. Mas tudo as frases que tem no livro. Tudo que a gente já vai ter estudado. Aí a gente tem a avaliação de contextualizando verbos, né? Já falei. Essa que é a chamada sinalizada. E no último dia de aula, na 20ª aula, a gente tem a prova escrita, que são 11 questões. Eu vou apresentando para vocês no PowerPoint, vocês vão anotando qual é a resposta. Ah, a resposta da 1 é a A. Pessoal, e aí, deu o tempo? O que vocês responderam na primeira? Levantem o papel aí para eu ver o que vocês marcaram. Vocês vão levantar qual a opção de vocês marcada nesse papel. Beleza? Todo mundo mostrou, abaixamos o papel, vamos para a questão número 2. E assim vamos até a 11ª. Terminou a 11ª, a gente volta para a primeira questão, mas eu só vou ler e não vou dar o tempo, só para tirar dúvida mesmo. Terminou, a gente vai fechar a sala de aula, eu vou mandar um link para vocês no Google Forms e vocês vão passar o gabarito de vocês para lá. Mas assim, tudo o que a gente viu em sala de aula, né? Como eu falei para vocês, eu acho que a primeira avaliação é essa avaliação, que é a avaliação custa assim um pouquinho mais na questão de montar mesmo ali no PowerPoint, a questão das setas e tudo mais. Mas vocês vão ver que depois que no decorrer da aula a gente vai pegando mais, vocês vão pegar aí rapidinho, vão fazer rapidinho essa avaliação. Mas são 4 ao todo. A média final tem que ser de 7, no mínimo 7, tá? Aí até a gente fala assim, mas vai repetir o aluno no curso de Libras, né? Dependendo aí, a gente faz trabalho para recuperar a nota, tudo. É por isso que eu falo para vocês que essas atividades complementares que a gente faça, então, por exemplo, vamos lá fazer um vídeo da datilologia que eu passei para vocês, né? Importante, muito legal fazer. O que a gente passar, vocês fazerem, para que ajude aí nas notas, mas vocês vão ver que vocês não vão precisar de nada. Na verdade, eu acho que aí, em todo esse tempo de curso de Libras, eu acho que uma aluna minha só que repetiu. E olha lá, ela só repetiu mesmo porque pediu até para que isso acontecesse, né? Porque ela não estava se sentindo segura para ir para o intermediário. Mas vocês vão ver que não tem nada de bicho de 7 cabeças. Nada, nada, nada mesmo. Eu vou deixar depois para as outras aulas aí, para a gente acompanhar mais vídeos. Eu acredito que até amanhã eu já coloque para vocês quem que vai fazer o quê. Então, daí vocês já têm mais tempo para se preparar. Hoje também eu já posto lá no Google Class esses slides, se vocês quiserem já montando a capa, né? Igual eu falei, façam lá os 15 sinais, escrevam os 15 sinais que vocês querem. Vocês já podem até ir tirando a foto para já ir adiantando. Depois só vai colocando e vai ficando tudo certinho. Dá para respirar aliviado ou vamos ficar sem dormir até chegar o dia dessa avaliação agora? Professora, Professora, o que seria? Já aconteceu alguma coisa assim nas questões de avaliação do surdo falar assim, isso eu não aceito, não admito? Eu não sei se eu estou formulando a pergunta assim direito, mas vamos lá, o que não pode ser feito? Às vezes a gente, nessa ânsia de querer fazer o certo, acaba fazendo algo que até pode até trazer uma visão assim negativa de um aluno que naquele momento, apenas por causa de ansiedade, né, errou. Tá me entendendo? Pode Tem que alguma coisa que você poderia falar assim, olha, Marley, então, isso nunca não pode aconteceu. acontecer. Já teve caso de uma aluna que foi fazer, por exemplo, um sinal e ela mandou o surdo tomar naquele lugar. O que o surdo fez? Na hora ele riu, porque ele sabe que o nervosismo atrapalha. Inclusive, ele muitas vezes fala, ele fala assim, olha,
Dá para perceber que você é bom, você faz uma coisa legal, você faz cirurgia legal, som legal, mas o seu nervosismo, né, ficou acima, você fez assim, assim, assado. Mas ele jamais vai falar, né, vai constranger alguém, muito pelo contrário, Uhum, uhum, eles uhum. apoiam mesmo, igual eles falam que quando eles corrigem é para quê? Porque eles querem que a Para a pessoa gente melhore evoluir. naquilo, porque se não corrigisse, ele não Uhum, estaria nem aí, né? Ah, não tô nem aí, uhum. não tô perto dela mesmo, não sei o que ela vai fazer com a Libras, deixa ela fazer errado do jeito dela. Mas não, são super bacanas mesmo. Eles têm assim uma empatia. Da mesma forma que eles precisam da gente, a gente também precisa deles para corrigir a Uhum, nossa uhum. língua, né? Para saber a língua que é deles, na verdade, que a gente está utilizando. Então pode ficar tranquilo que eles são bem empáticos mesmo, tem uma empatia legal aí e eles estão para ajudar. Lembrando que errei, o que a gente faz quando erra? Pede desculpa e começa de novo, tá? Mas também não precisa pedir desculpa toda hora. Tive uma aluna que eu dou risada. Até hoje eu tava rindo, lembrando dela. Já faz uns 2 anos isso. Ela é, oi, gente, meu nome é Desculpa. E fazia o nome dela de novo. Agora eu vou apresentar o primeiro slide de desculpa. Ela não tava nem errando e ela tava pedindo desculpa. Ela fazia um sinal, pedia desculpa. Fazia outro sinal, pedia desculpa. Terceiro sinal, de desculpa. Eu falei, menina do céu, nunca vi tanta desculpa na minha vida. Ainda mais por coisas que não tem motivo, né? Então, o segredo é isso mesmo, manter a tranquilidade. A gente, como eu falei, né, a gente sabe que quando a gente é submetido à avaliação, a gente fica nervoso, a gente fica, é normal, nós somos seres humanos. Qualquer um que vai ser submetido a uma avaliação fica nervoso, né? Mas a avaliação é bem tranquila, é super tranquila, é vocês quem vão escolher o sinal, né? A gente poderia ser bem carrasco para falar, olha, quem vai escolher os sinais sou eu. Você vai fazer os sinais que eu escolher, não tô nem aí, se vira agora para você fazer os sinais. Mas não, vocês escolhem os sinais, que vocês se sintam mais preparados para isso, tem tempo para treinar a datilologia. Lembrando sempre das dicas de datilologia, né? De não ficar muito soquinho, libras gago. Então, é super tranquilo mesmo. Vocês vão ver, quando passar, vocês falar, professora, estava certa. Não desistam do curso por conta disso. Se tiver dúvida, chega em mim e pergunta. Às vezes a gente chega nessa etapa do curso e as pessoas falam assim, eu vou desistir porque eu não dou conta dessa avaliação. E daí você não sabe o que você faz com o aluno, porque a avaliação é super fácil. Na verdade, ela tem muitas informações, assim, por ser a primeira vez que vocês estão vendo falar sobre isso, né? Mas é super tranquilo. Lembrando que, se vocês precisarem, vocês podem me chamar, pode tirar dúvida e tudo mais. Alguém tem mais alguma dúvida quanto à avaliação? Professora, Professora, Pode falar, Laura, para fazer uma pergunta. eu só professora, queria saber, quando que a senhora vai dar para a gente qual parâmetro que é você o falou que nosso? ia fazer o sorteio. Vou fazer, mas eu faço aqui, eu vou marcando, na verdade, depois eu já mando para vocês o que cada um vai fazer, tá bom? Não, porque, por exemplo, se eu cair com expressão facial, por exemplo, eu vou escolher sinais relacionados à expressão facial. Então, acho que é melhor Eu esperar a senhora fazer o sorteio, não? só que eu não vou fazer o sorteio agora, aqui na aula. E depois eu vou mostrando para vocês todas. Por exemplo, eu vou abrir um trabalho feito de expressão facial e corporal para vocês verem como que é. Eu vou abrir o trabalho de ponto de articulação, a gente já viu aqui. Vou abrir o de orientação, eu vou abrir trabalho por trabalho para vocês verem. Os trabalhos que já estão feitos para vocês verem. Pode ficar sossegado enquanto a isso. Valdineias queria falar? É, era só perguntando mesmo se a senhora ia Vou. dividir qual parâmetro. Vou dividir sim. No máximo, até amanhã eu já jogo para vocês lá no grupo. Daí eu já falo quem é do grupo 1, do grupo 2. E outra coisa também, nada impede vocês, se tem um número de todo mundo, combinar um horário, por exemplo, o Tiago caiu com expressões faciais, a Milena também caiu com expressões faciais. Vamos marcar um dia para a gente, né, fazer uma videochamada, pesquisar os sinais, treinar os sinais. Você apresenta para ela apresenta para você, né? Ou o grupo inteiro. Não importa, o meu sinal é meu sorteio foi de configuração de mão, o meu foi de expressão facial, da Letícia foi de ponto de articulação, da Isabelle foi outro.
Mas vocês são do grupo um. Ah, vamos marcar um dia do grupo um para a gente treinar, um apresenta para o outro, como que é? Nada impede, porque é uma maneira de vocês estudarem também para essa apresentação, né? E apresentar para o amigo, acho que vai dar aquele friozinho assim na barriga de uma mesma forma que vocês vão estar apresentando aqui em aula. Então é uma dica aí também para vocês. Maria Santana queria falar? É porque eu não entendi. É assim, é porque no início da fala, lá atrás, né? Se é assim, na hora da apresentação, além dos slides, a gente vai também ter que estar fazendo. Ou não, é só as imagens lá com as setazinhas e a indicação do sinal. Vocês Tipo vão assim, apresentando. Se sim, vocês vão estar a fazendo. gente vai. A tela Além da seta, está aberta, isso. Então, quer ver? Ó, vamos supor aqui. Vou abrir um aqui para vocês verem de novo. Espera aí. Opa. isso além da foto, né? A foto fazendo a gente também. Além Isso. da foto, isso. Vocês vão estar fazendo ali ao vivo e a cores. Ai, meu Deus. Tá, vamos supor que esse trabalho aqui é meu, tá? Vai estar aí seu grupo, né? Vamos supor, grupo 3. Vai estar todo mundo aí do grupo 3. Vai estar eu, vai estar o surdo. Então, lá, tô apresentando aqui. Com a minha boquinha fechada, não posso falar nada, só em Libras. Então, ó,
Esse último slide não precisa, tá? É claro, gente, por exemplo, na hora, vou ficar muito nervoso, não vou conseguir falar alguma coisa. Tenta falar o mínimo possível, né? Você vê que, professora, nossa, que esse problema me ajuda. Né? Te ajuda, igual muitas vezes, na grande maioria das vezes. Qual é o sinal de slide mesmo? Façam para mim o sinal de slide, de próximo slide. Isso, olha lá, aqui, ó, aqui já tem gente, ó, fazendo, ó. Então, sinal de slide, mão em L, aqui, ó, dessa forma, ó, como se eu estivesse dando um tapa aqui, eu vou para fora, ó, próximo slide. Eu não vou fazer para frente, ó, vou para o lado aqui. Isso, próximo slide. Próximo slide. Vai chegar na hora, vocês vão ver, isso que eu tô falando. Sempre vai ter alguém que vai estar lá aqui, ó, com a mão aqui e aqui, ó, próximo slide. É a mão em L, próximo slide. Aí eu falo, olha lá, mão no L, mão no L. Vou dando umas dicas assim, sabe? Tadinho do surdo, né? Nem tá ouvindo. Tô falando, mão no L, mão no L, agitação. Mas eu vou... Professora, Ah, nesse caso aí, a gente tem que fazer a datilologia, ainda fazer o sinal das palavras. desse jeito. Nossa! Que vai ser avaliada a datilologia, os números e o sinal e os slides, né? Gente do céu. Calma, só fica na hora, dá tudo certo. Mas a professora apresentando agora, deu pra ter uma noção melhor. Porque quando ela tava Deu? Sim, falando, eu já tava aqui como sim, trocar sim. curso. Agora eu já tô uma coisa mais calma. Viu? A gente vai treinando também. Eu gravo vídeo para vocês, para ajudar. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. É Gente, porque eu tava entendendo, na verdade, era como se fosse, a gente só ia apresentar mesmo, os slides com a foto, e a gente só ia ficar de camarote aqui observando, tá passando. Ó. não, fica aberto, fica aberto. Às vezes o surdo até pede o quê? Para que a pessoa que vai apresentar apenas fique com a câmera aberta e os outros fiquem com a câmera fechada, para que eles tenham visibilidade total daquela pessoa que está apresentando, tá? Geralmente também eu chamo um intérprete para vir aqui durante a aula. Para quê? Para que ele, porque às vezes, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, e se eu sinalizar junto e falar, é o bimodalismo. E o bimodalismo é super mega difícil, né? Porque você está falando no português, você tem que ouvir, passar, processar na sua mente, passar na Libras em questões de segundo. Então, você está falando uma língua oral e aqui está falando outra língua, então é complicado, né? Então, para não fazer português sinalizado, às vezes, quando tem a possibilidade, tem sempre um intérprete, tá? E eu tô falando aqui para vocês, gente, ó, isso, tá? Isso, a avaliação tá legal, e isso, nisso o intérprete está interpretando ali para o surdo, tá? Mas aí a pessoa não está no seu tempo fazendo o sinal, falando e fazendo o sinal ao mesmo tempo. Tipo assim, está no tempo dele, fala e faz. Você pode repetir, por favor? Não, eu estou dizendo assim, mas no caso, a pessoa que está ali sinalizando e falando português, aí ele não sinaliza no seu tempo, por exemplo, eu vou falar e vou fazer. Independente, é ruim assim, alguém está falando, você tem que estar acompanhando aqui, né? Eu acredito que seja bem mesmo mais complicado. É complicadinho, porque daí são línguas diferentes, né? E para a gente não fazer o português sinalizado, a gente fala que é o bimodalismo, você tem que falar as duas línguas diferentes ao mesmo tempo, aí não dá, né? Mas sempre tem um script, né, professora? Tem. Pra pessoa poder se adaptar. Eu tava vendo do show da Rihanna, que eles falam em Libras dos Estados Unidos, né? Porque né, não é Uhum. igual. Aí ela falou que ela treinou uma semana todinha junto com eles, pra ela poder saber o ritmo da música, saber o que ela ia Aham. cantar, onde que tinha uma edição ali. Eu fiquei impressionado. Só que a É. coitada não conheceu a Rihanna, mas ela apresentou junto. Quando a gente tem a possibilidade de estudar, né? Lembra da semana passada, da memória visual, que nem sempre a gente consegue o assunto antes, né? Então, por exemplo, aqui, eu não sei o que eu vou falar aqui na hora para vocês, né? Eu vou falando um monte de coisa aqui, como é que eu vou passar tudo isso para Libras ao mesmo tempo? Mas quando a gente tem a possibilidade de estudar antes, é bem melhor. Alguma pergunta mais sobre o trabalho? Não? A gente vai tirando as dúvidas, então, no decorrer das aulas, tá?
Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, ele tem 11 minutinhos. A gente sempre fala aqui sobre como o surdo pensa. Lembra como o surdo pensa? Então, por isso que a imagem até do trabalho, por isso que ela vai do lado esquerdo, que é a visão ali dele, ela vai primeiro ali, naquela imagem, para ela relacionar o seu sinal, tá? Vou passar para vocês aqui o vídeo e daí a gente vai continuar aprendendo alguns sinais aí da aula do livro, tá bom? Aí a gente vai aprender os sinais da aula da página 58, que é sobre família, tá? Vou abrir para vocês aqui. Deixa eu colocar aqui primeiro, porque senão ele não entra. Não compartilha. Deixa eu deixar já no tamanho correto. Olá, mais uma quarta-feira e a gente aqui juntinho. E hoje para mim é um dos programas sem dúvida mais especiais que a gente apresentou até hoje. Por quê? Porque eu vou falar de um assunto que eu amo, de um ministério lindo que Deus me deu há quase 25 anos. Exatamente, agora em junho eu completo 25 anos de ministério com os surdos. E eu convidei uma pessoa muito especial, um surdo que é amigo de longas datas. Gente, quando ele me conheceu eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos. E ele veio falar um pouquinho como é ser surdo, como o surdo pensa e alguns desafios que eles têm também. Então, sem mais delongas, vamos a esse nosso bate-papo. O Professora, tá Cláudio, um travando o vídeo. amigo muito querido, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. A gente se conhece há quanto tempo? Ele tinha mais ou menos 13 anos, gente. Você quanto? 20? Ele mais ou menos 22, 23, eu tinha mais ou menos 13 anos. Agora estamos velhos, né? E eu 37, estamos ficando velhos. E a gente sempre brincou demais, a gente sempre se deu bem e eu tô muito feliz. Na época eu era solteira, óbvio, e você também era solteiro e hoje você é casado e já tem uma filha também, ouvinte. Intérprete, é bilíngue, sabe sinais, ela tem 12 anos. É morena, é palhaça igual o pai. E você casou com surda também, né? Muito inteligente, é professora, apaixonado por ela, são muito cúmplices, que legal. E são uma família cristã também, uma família de 3 muito queridos. Então, eu queria falar um pouquinho, mostrar para o pessoal algumas curiosidades sobre como é a vida do surdo. E aí uma coisa que eu observei um tempo atrás, pessoal, desculpa porque é difícil de falar o português e sinalizar e são línguas totalmente diferentes, então desculpa que vai ficar hoje um pouco confuso o português, um pouco confuso os sinais, vai ser um Porto Libras, então tenha um pouquinho de paciência que eu vou tentar fazer as duas coisas para falar com vocês e falar com eles e os surdos que assistem, tá? Mas, depois de um tempo que eu já trabalhava com surdos, eu percebi que o ouvinte, eu nunca tinha pensado como o ouvinte pensa, como o ouvinte raciocina. Então, você que está aí na sua casa, eu vou sugerir que você faça um exercício, tá? Eu vou falar, você dá uma pausa no vídeo e você faça esse exercício. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pensar na frase eu quero água. Faz esse exercício agora. Para aí, dá uma pausa e pensa, eu quero água. Fecha os olhinhos, vai. Como funciona isso? Não sei se você observou, mas quando a gente pensa, a gente ouve a nossa voz no nosso cérebro, no nosso subconsciente. A gente ouve, eu quero água, é minha própria voz que eu estou ouvindo. Mas no caso surdo, que nunca ouviu, que não ouve, que não tem memória auditiva, como que o surdo pensa? Quando eu penso em água, o ouvinte é diferente dos surdos, né? O surdo é igual aquele mundo de Bob. Ele começa a ver e imaginar água. Então, alguns têm a imagem de cachoeira, alguns de garrafa. Então, o surdo pensa vendo imagem. Então, a gente escuta a nossa voz e o surdo vê imagem. Uau! Então, ele vê muita água, vê garrafa, água. Então, o surdo pensa vendo imagens. Uau! Então, a mesma coisa, tudo que a gente ouve para o surdo é essa questão da visão que é aguçada.
Por isso que o surdo é tão expressivo assim. Por exemplo, quando você pensa, eu, igreja, vou. Como você pensa? Aí ele pensa, igreja, ele vê a imagem da igreja dele, ele lembra da entrada da igreja, os banquinhos, as pessoas lá. Então ele pensa assim, igreja, vou. Por isso que o verbo é no final da frase. Uau, que legal. Então é diferente mesmo, né? Ouvinte pensa, ouvindo a voz. Surdo pensa, vendo imagens. Uau, então tudo é imaginação. Eles pensam vendo as coisas. Que emocionante isso, é. Criança surda e criança ouvinte. A gente sabe que é diferente. Criança ouvinte, por exemplo, quando a gente pergunta o que o cachorro faz? Aí a criança responde, au, au. Criança surda, a gente pergunta, o cachorro faz o quê? O que ela responde? Como criança, o que o cachorro faz para criança surda? Ah, para o surdo a linguinha, o rabinho, como que é o rabinho? O rabinho para criança surda. Aí quando o cachorro tá triste, ele abaixa a orelha, então é tudo visual. Visual sempre, né? Cachorro bravo, ó, a boca nervosa. Que legal. Então sempre a expressão e a questão visual. E gato, criança ouvinte responde miau, miau. E criança surda, o que o gato faz? Se lambe muito, arranha. Olha, e a patinha vai se lambendo. É uma característica forte do gato, característica visual. Ah, olha isso, ó. Quando o gato assusta. Uau! Tá vendo, intérpretes, quanto classificadores? Uau, eu aprendo muito com você, viu? Que legal. Tu falou que vai preparar um treinamento para as pessoas também sobre classificadores, mas isso depois eu explico que vocês estão assistindo não vão entender, que é uma coisa específica da Libras. E agora, para a gente estar quase terminando, eu queria perguntar para você, você nasceu surdo ou não? Não? Ah, nasceu ouvinte, com 1 ano e meio ficou surdo. Como? Meningite, com meningite. Febre muito alta, quase morreu. Foi para o hospital que era muito longe. A mamãe ficou desesperada, levou ele ainda bebezinho. E aí, quando melhorou, descobriu que tinha ficado surdo. Ficou curado, mas nunca mais ouviu. E aí a mamãe percebeu que as coisas caíam, batiam e ele não acordava. Era só quando tocava nele que ele assustava. E aí, quando levou novamente ao hospital, descobriram que ele ficou surdo. A mamãe chorou muito, mas cuidou dele há muito tempo. E graças a Deus ele conseguiu estudar, ser livre, tem a visão super aguçada, se considera inteligente e é muito feliz. Ai, amém. Amém. Eu percebo Jesus na sua vida. Amém. Amém. Nós somos irmãos. É verdade. Amém, é verdade. Todos nós somos irmãos. Então, você surdo, como é essa comunicação com a sociedade? Como que é a sua vida, por exemplo, para se comunicar com as pessoas na rua, quando você vai no hospital, no trabalho, como é? Fácil, difícil? Como funciona? É muito difícil. Surdos no passado já lutaram muito sobre isso, já conquistaram algumas coisas, mas a gente precisa lutar muito mais. Porque, por exemplo, no hospital não tem pessoas que saibam sinais. Então, o surdo tem dificuldade no português, então às vezes é difícil para ele escrever, escreve errado. Também, por exemplo, quando no hospital a enfermeira vem e fala, fulano de tal, ele vê que todo mundo vai, todo mundo é chamado e ele não. Então é só quando o hospital tem a questão da numeração ou do nome que ele consegue, mas já aconteceu de eu ficar, por exemplo, por último no hospital, todo mundo é atendido e ele não. E é muito raro ter essa questão da interpretação, não tem, né? Seria tão fácil colocar isso e eu sonho que isso vai acontecer. Eu já sofri muito, eu acredito que eu vá sofrer menos. Como, por exemplo, a Rebeca hoje me chamou e esse vídeo, se Deus quiser, vai ser percorrido e a nossa luta continua. Vamos lá, pode contar. Eu trabalhava um tempo atrás com box de vidro.
E eu visitava muitos apartamentos, até que um dia eu entrei no elevador junto com uma senhora e, e a mulher começou a gritar e eu fiquei presa no elevador. A mulher gritava, gritava, gritava e eu, meu Deus, e agora eu sou surdo, não posso fazer nada, não tenho como pegar o interfone. Só que eu tinha um amigo que sabia que eu era surdo e soube o que aconteceu. Ele ficou desesperado. Ele falou, gente, tem um surdo lá, ele não sabe o que está acontecendo. Ele foi, conseguiu subir até o andar. Tinha um espaço muito pequenininho, ele conseguiu abrir, falou, tá tudo bem, tá tudo bem? Ele falou, tá bem. Ele, ó, fica calmo, viu? Tá vindo o bombeiro, tá vindo o bombeiro. Tá bom, aí fechou de novo a porta. E eu tentei acalmar a senhora que estava junto ainda, porque ela falava comigo, não sabia que eu era surdo. Foi uma experiência difícil. Mas eu espero que futuramente também nos elevadores tenha esse sistema de monitor, para que se acontecer um incidente desse, alguém consiga me falar o que está acontecendo. E no metrô também é a mesma coisa. Quando acontece um incidente, todo mundo fica apavorado, as portas se abrem e eu não estou entendendo nada. Eu pergunto para alguém e ninguém sabe me dizer o que está acontecendo. Eu sonho no dia em que no metrô haja monitores com essas informações. Oi, aconteceu um acidente, nós temos que liberar o vagão e que isso seja explicativo. Agora, dito isso, eu vou contar uma piada. Agora, piada? Tô emocionada, tenho que traduzir a piada, gente. Agora eu vou contar uma piada. Tem uma empresa, uma fábrica, todo mundo trabalhando. Surdo? Aí um surdo vai no banheiro. Aí o surdo tá lá no banheiro. Aí o negócio tá pegando fogo. Tá todo mundo correndo e o surdo tá lá no banheiro calmo, sereno e tranquilo. É todo mundo gritando, o mundo desabando e o surdo no banheiro. A hora que ele abre a porta... A hora que o surdo abre a porta, ele vê que tudo se queimou e ele tá vivo, porque foi protegido pelo... Não foi pego pelo fogo. Conseguiu, né, salvar. Se salvou. Mas isso é uma piada, né? É uma piada, porque a verdade não é assim. Então que os surdos continuem lutando para que a gente consiga isso. Não, ele falou, eu sou palhaço, me desculpe. Eu fico muito feliz de ver você sempre feliz, sorridente, mesmo com as dificuldades de comunicação. E minha vontade é que Deus te abençoe, Deus continue te dando alegria, paz. E eu amo muito você, a sua família, e amo muito os surdos. Acho que é isso, que Deus abençoe você, que você quebre essa barreira da comunicação. E por favor, de todos os vídeos que eu já lancei, esse aqui é o que eu mais te peço, vamos compartilhar, deixe bastante like. E aí, gente, alguém tem alguma coisa para comentar sobre esse vídeo? Ai, eu já tinha visto. É muito lindo. Eu gosto muito de assistir os vídeos dela, principalmente os louvor que ela interpreta. Muito bom, né? Ah lá, temos um aluno novo ali do lado da Letícia, olha lá. Isso, gente, é muito sério, né? Igual ele falou, hoje em dia a sociedade, ela está começando, eu acho que a se preparar, mas ainda o surdo fica muito de lado. Outro dia eu estava na hora do almoço assistindo o jornal aqui da cidade onde eu moro e passou uma reportagem de uma fábrica no mesmo local onde é a fábrica que o meu esposo trabalha, que o encarregado teve um surto psicótico e começou a atirar em várias pessoas na fábrica. E as outras pessoas, né, ouvintes, eles se defendiam, saíam correndo, abaixavam, e eu ficava desesperada, porque na reportagem não falava o nome da fábrica. Eu falei assim, meu Deus, se é na fábrica que o Adriano trabalha, né, pode estar o barulho que for de tiro, ele não ouve, como é que ele vai se defender? Né? Eu fiquei desesperada. Enfim, não era na fábrica dele. Mas hoje em dia eles correm até mesmo risco por conta disso. Eu não sei se vocês viram o ano passado do jovem no Rio de Janeiro. Alguém aqui do Rio de Janeiro? Um jovem no Rio de Janeiro de bicicleta, surdo. Conseguiu realizar pouquinha coisa. E ele tentando pedir ajuda para uma menina onde que ficava o endereço. A menina berrou tanto achando que o cara ia assaltar ela, mas ela gritou tanto que as pessoas que estavam próximas foram até o rapaz surdo e espancaram o rapaz. Além de espancar, levaram o rapaz preso, até provar que ele não tinha intenção, né, de assaltar aquela moça que estava.
simplesmente pedindo um auxílio ali quanto ao endereço, né, que ele estava procurando e que ele era surdo, ele já tinha sido espancado pela população, a polícia já tinha batido, já tinha levado, e ele realmente ficou preso alguns dias, até a mãe provar a inocência dessa pessoa. Por quê? Pela falta da Libras, pela falta da comunicação. Então, às vezes a gente pensa que a vida do surdo é fácil, mas continua aí nessa grande dificuldade. Infelizmente, tem muita coisa ainda que precisa mudar, né? E isso está nas mãos de vocês, está nas nossas mãos. Marli, quer falar? Levantou a mão? Aqui, ó. Dentro dessa questão da dificuldade para o surdo, aí na sua cidade, de forma geral, em São Paulo, como que é o Detran? O Detran já tem intérpretes, por exemplo, na sua cidade tem intérprete para Tem. os candidatos? Tem. Inclusive, no estado de São Paulo, pelo menos, surgiu uma campanha algum tempo atrás, depois eu até passo o vídeo para vocês, e essa campanha, quem realizou foi o professor Alexandre. Ele pediu para que as pessoas fizessem, né, fez uma hashtag e pediu para que as pessoas enviassem imagem, né, Detran sem intérprete, surdo sem acessibilidade. Em pouco tempo, ele recebeu uma quantidade muito grande dessas hashtags e de muitas imagens pedindo isso. E aí conseguiu. Hoje em dia, ele tem a possibilidade do surdo estar fazendo a prova aqui, pelo menos online, um intérprete lá de outra cidade está interpretando para ele aqui. Aqui já teve casos que eu acompanhei surdos até em exame prático de autoescola, eu ficava atrás, sinalizando para ele, né, quando era preciso. E também nas aulas práticas de autoescola eu acompanhava, então aqui, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade. Ainda tem muita dificuldade, porque tem autoescola, né, que não aceitam que eles que são os responsáveis por contratar o intérprete. Daí o surdo acaba tendo um gasto maior de contratar alguém ali para levar. Mas aqui, graças a Deus, já caminhamos, já temos essa conquista aí. Eu sou aqui em Minas, principalmente na minha cidade de Betim, eu moro na divisa de Betim com Contagem, então é um dos assuntos que eu estou muito inserida por trabalhar e ser também instrutora de trânsito, né? Eu estou te perguntando porque nós estamos para marcar uma reunião na cidade administrativa aqui de Minas Gerais, para a gente estar conversando com a delegada de trânsito daqui de Minas, né? E pelo que eu já ouvi de informação, tem uma prova que ela vai ser considerada, aliás, ela é considerada como a prova geral, ela é uma prova federal do Detran. Você já ouviu falar sobre isso? De Libras, no caso da aula teórica? Qual é o nome da... No caso, essa prova teórica do processo de legislação, ela foi lançada, aí eu vou buscar mais informações do Detran de Minas Gerais, né? Aqui na cidade administrativa de Minas, que é onde fica o Detran, para poder esclarecer sobre essa prova, mas eu queria saber se essa prova já chegou aí no seu estado, ou se você sabe, por exemplo, na sua cidade tem intérprete. Aqui em Minas, só para dar uma resumida para você entender, aqui na região de Belo Horizonte, por exemplo, se o surdo tem a pauta dele em BH, ele consegue o intérprete. Mas se o surdo é aqui de Betim, ele tem que fazer a prova em BH, só lá que faz, mas também não tem intérprete. Entendeu? Não, aqui, pelo que eu saiba, em todo o estado, pelo menos de São Paulo, a partir do momento que ele solicitou o intérprete, ele tem direito ao intérprete, mesmo que seja por vídeo. O intérprete pode ser de outra cidade, mas ali naquele momento ele vai ter o intérprete para a prova dele. Entendi. Só Tá? que eu estou buscando aqui, um dos meus parâmetros em autoescola, Vai dar certo. trazer essa informação. Amém. Vamos pegar a página 58, pessoal? Bora. Hoje teve mais uma pessoa surda no serviço, professora. Aí, bem na hora eu falei, vou falar um obrigado, né? Aí chegava um cliente. Eu gostaria, viu? Dá licença. Que eu quero falar com aquela pessoa ali, dá licença. Mas aí não deu. Ai, meu É Deus, mas vai 55? chegar mais.
Então, aí eu fiquei sem graça, né? Porque eu acho que ela estava ocupada com a filha dela falava comigo, aí ela ia conversando com a mãe dele, eu falei, será? Ou só a pessoa só gesticula muito mesmo, igual eu? Uhum. Geralmente, vocês já assistiram No Ritmo do Coração? Que é aquele filme Coda? Quem não assistiu, gente, assista. Ele quer dizer, é bem isso mesmo, sabe? É, tem um delegado até que é Coda e ele é daqui do estado de São Paulo também. E ele conta que às vezes, né, ele desde ele de criança, onde os pais iam, ele tinha que interpretar. Então ia no médico para interpretar, não sei onde vai interpretar. Aí ele falou assim que às vezes ele ficava o dia todo interpretando e quando chegava a noite, ele pegava e ia brincar assim no chão da sala de carrinho. E ele percebia que o pai assistindo TV, o pai olhava para ele, olhava para a TV. Mas o pai não pedia para ele interpretar. Só que o que o pai queria? O pai queria entender o que estava falando na TV. E daí ele falou que mesmo o pai dele não pedindo, que ele sentia, sabe, aquela angústia de não parar de brincar, isso com 7 anos de idade. Ele largava o carrinho dele ali no meio, ficava do lado da televisão e ia interpretando. Aí ele falou que um dia ele foi atender um casal de surdos, né? Já depois de grande, na delegacia, foi atender um casal de surdos e tinha um casalzinho de filhos desses surdos também. Aí o casalzinho ficava. Acho que deveria ter essa idade mesmo que ele tinha, de quando ele falou, né? Que ficava ali do lado da TV interpretando, entre 7 e 8 anos, o menino e a menininha. Aí eu ficava, eu vou interpretar agora. Não, quem vai sou eu? Não, quem vai sou eu? Aí ele, como delegado, sendo coda, né? Filho de pai surdo, filho ouvinte de pai surdo, sabendo a língua de sinais, ele falou assim: pode deixar agora vocês dois, e agora eu que vou interpretar para o pai de vocês. Pode ficar tranquilo que eu sei a língua deles. Não, você não sabe, não. Ninguém sabe a língua deles, porque onde a gente vai, onde eles vão, a gente que tem que interpretar. Você não sabe, você não vai saber falar com eles. Aí ele teve que provar para as crianças que ele sabia Libras para as crianças deixarem ficarem tranquilo ali com os pais. Então, quem não assistiu, assista No Ritmo do Coração. Ele retrata bem aí essa visão aí da vida do Koga. Então, vamos lá. Página 58. O primeiro sinal aí, o sinal de adulto ou adulta. A gente só faz aqui, ó. Adulto. Né? Ou adulto. Pode colocar o gênero, lembrando, ó, adulta. Nossa, minha filha, adulta já. Meu irmão, adulto. Mas no dia a dia a gente não vai, na conversa com surdo, a gente não vai colocar o gênero, tá? Sinal de bebê é o sinal icônico aí, né? Como se estivesse balançando o bebê mesmo. Para o sinal de boneca, muitos utilizam aqui o sinal de bebê e o sinal de roupa para boneca, tá? Sinal de criança, olha lá. Vamos começar do dedo mindinho, ó. Sabe, gente, lembra agora quando vocês eram criança que vocês iam comer aquele salgadinho da Elma Chips lá? Que a gente lambia até o pozinho, sabe? É bem isso para remeter o criança. Então, ó, passa. Não vai lamber tudo na hora do sinal, não, viu, gente? Só passa aqui, ó. Criança. Tem surdo que faz direto aqui só, tá? Mas não acontece. Criança. Criança também serve para infantil, tá bom? Sinal de cunhado. Letra C. Vou pegar aqui do lado onde eu não predomino e faço esse movimento aqui, ó. Dá um semicírculozinho aqui e venho por outro lado. Cunhado. Cunhado. Agora, professora, do lado que o coração bate, do lado que não bate, né? Eu Vai tô pro gravando, outro, né? Vai eu pro tô, outro eu tô lado. gravando assim os começos. Mas bem isso mesmo. A gente tem que gravar, fazer de um jeito aí que a gente grave. Tá mais fácil de memorizar. Lembrando do caderninho aí de configuração de mãos, hein? Quem quiser fazer para os sinais que vocês vão aprendendo, é muito melhor. Isso ajuda até lá na hora da avaliação. Você vai lembrar, nossa, esse sinal que coloquei lá no meu caderno, então eu sei fazer ele. Então, ó, mão em D, tá? Lembrando que o D a gente deixa aqui o círculo, a barriguinha do D. Eu tô aqui, eu vou virar, ó. Divorciado. Divorciado. Vou fazendo 3.000 vezes, mas é uma vez só, tá, gente? Vamos falar assim, ó.
Ó, o divorciado. Já falou 4 divorciados aí. Quem são esses casais que, né, divorciaram aí? Então, ó, divorciado. Divorciado. Ou temos um segundo sinal de divorciado, que é aqui, ó. Sinal composto, né? A gente tá aqui, ó. Acabou, assinei o divórcio. Mais complicadinho que o outro, né? Sinal de esposo ou esposa. Então, ó. Esposa. Esposo. Também vale para casar, casamento, tá bom? Família, mão em F, as duas mãos. Vou encostar polegar com polegar e vou fazer um movimento circular. Vou encostar aqui dedo mindinho com dedo mindinho. Família. Tem surdo, gente. Não sei se vocês já ouviram falar o quê? Que eles estão tirando, principalmente, né, no estado de São Paulo, eles estão tirando todos os sinais que comecem com a letra da palavra em si. Então, família, começa com F, que é o sinal de família. Eles estão tirando. Então, se vocês verem surdo fazendo com esse movimento, com essa configuração de mão aqui, ó, família, ou família, família, também é, tá bom? Às vezes eu acho que eles estão certos de tirar e às vezes eu acho que eles estão errados, porque já que eles têm dificuldade no português, eu acho que a primeira letra ajudaria ali na palavra, né? Isso para que não, que isso é coisa de ouvinte. Então, se vocês verem aí no contexto família, família ou família, tá bom? Próximo sinal aí, o sinal de filho ou de filha. Filha. Filho. Ok, Letícia, sem problema. Sinal de genro. Letra G. Aqui no braço, vamos fazer um semicírculo aqui, ó. Genro. Assim, 2 vezes só. Genro. Sinal de homem. 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 Mulher. 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 Sinal de idoso. Vamos configurar a mão em S, palma para dentro e vamos bater aqui no queixo, ó, idoso. Idoso, velho. Esse sinal de velho, ele serve também para coisas. Então, ó, nossa, olha minha camiseta. Tá velha já. A camiseta tá velha. Sinal de irmão ou sinal de irmã. Lembrando que colocamos o gênero, mas no dia a dia conversa com o surdo a gente não coloca. Então, aqui, ó. Irmão ou irmã. Irmã, irmão. Temos o outro sinal de irmão e de irmã. A gente vai pegar os dois indicadores, agora não é em D, indicador, fecha aí essa barriga do D. Irmão. Irmão. Ou irmã. E tem um outro sinal de irmão e irmã, que alguns surdos não aceitam, porque começa com a letra I, mas aqui utiliza bastante, ó. Irmão. Irmão. Cuidado para não fazer o oi aí. Professora, assim é parecido com junto, não é? O junto é as duas mãos em A, na verdade. Junto. Aqui, ó, parceria. Parceria. E batendo também. Também. Então, olha só quanto par mínimo, né? Irmão, parceria, também. O irmão. O movimento é esfregando aí um no outro. Sinal de jovem. Vamos configurar as duas mãos aqui dessa forma. Meio que conchinha. A gente vem aqui, ó, como se estivesse chamando. Jovem. 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 Sinal de mãe. 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 Sabe, antigamente as pessoas davam a bênção, né, para os pais e beijavam aqui, né? Antigamente o sinal de mãe tinha o beijo, agora não tem mais, tá? Então, mãe. Mãe. Sinal de menino. Menino, né, que é o homem pequeno. Sinal de menina. Menina pequena, essa é eu no caso, né? Só cresci do lado, né? Eu cresci pra cima.
Sinal de namorado ou namorada, podemos colocar o gênero, mas o sinal é esse daqui, ó. O dedo do médio distendido e a gente vai juntos, tá? Um de frente para o outro aqui, ó. Os olhares continuam. Vamos fazer assim, não, ó. Juntos. Namorado, namorada. Sinal de Nora, uma configuração de mão aí em U ou em N, né? Fazer igual a minha aluna nessa avaliação aí. Professora, me ajuda, pelo amor de Deus, não consegui nenhuma configuração com sinal de mão em N. Eu falei, ai, Jesus, e o U não é a mesma coisa? Só tá de ponta cabeça. Então, Nora. Nora. Sinal de padrasto. Vamos fazer aqui o sinal de pai segundo. Pai segundo. Madrasta, mãe segunda. Sinal de pai, pai. Pai. Sinal de pessoas, como vimos aí, acho que na primeira aula, né? Pessoas, na segunda aula vimos. Pessoas. Ou configuração de mão em P, pessoa. Olha o Suzy também querendo matar a gente de novo, que estamos usando pessoa com P. Próximo sinal, sinal de primo. Vamos configurar aqui as duas mãos na letra D. E bem aí embaixo, na cintura, vou levantar aqui para vocês verem mais ou menos, mas bem aqui, primo. Com esse movimento, movimentos alternados, primo. Ou posso fazer no L, primo, tá? O próximo sinal aí é o sinal B, BB. Não, tô voltando aqui de novo, espera aí. O sinal de sobrinho. Vamos configurar aqui a mão dessa forma e vamos bater aqui, sobrinho. Sobrinho. Esse também é o sinal para madrinha. Madrinha. Afilhado, a gente põe esse sinal aqui, mas a gente vem um pouquinho aqui para trás, ó. Afilhado, madrinha, sobrinho, tá? O sinal de tio. Vamos configurar a mão na letra C e vamos bater aqui, ó. Tio. Tio. Ou talvez sem movimento, tio. Aí vocês escolhem se quer dar um movimento aqui ou pode vir com ele direto, ele não vai alterar o sinal. Sinal de vovô, de vovó, lembra da datilologia rítmica? Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui no chat. Ah, tá, então, vovô, vovó. Vovô. Vovó. Outra coisa importante na avaliação de vocês é a questão da acentuação. Então, vovô, vovó, tá? Antes faziam aqui o sinal de homem velho para vovô, mulher velha para vovó. Então, se vocês verem ainda o surdo fazendo isso, né? Principalmente o surdo mais velho, pode ser que não vai usar aqui a datilologia, ele vai fazer esse sinal para vovô e para vovó, tá? Ou aqui, vovó, vovô. Também vale, tá bom? O sinal de abençoar. Aí depende das congregações, depende das igrejas, às vezes o sinal aí pode ser diferente, tá bom? Então, o sinal de abençoar, a gente começa aqui com a mão no A e a gente abre. Nesse abrir, tem lugar que vai tremendo assim, ó, os dedos, fazendo esse tremelicar aqui nos dedos, ou ele pode ir direto, tá? Pode começar aqui de cima. Tem igrejas que vai começar aqui da boca, ó, abençoar, abençoar, tá bom? No caso, Deus te abençoe. Ah, Deus te abençoe. Pode já vir fazer aqui direto, ó, Deus te abençoe. Né? Já tá falando que o abençoar já tá saindo aqui de Deus, ó, tá bom? Sinal de abraçar. Abraçar. Amar. Amar. Aí pergunta, professora, mas eu não posso fazer assim, ó. Fazer todo esse movimento aqui assim, no sinal em si, não. Mas numa interpretação de música, pode, né?
Vai lá da melodia cantando Uamar. Não tem aqui, a gente não vai fazer o Uamar. Não tem isso na Libras. Aí a gente pode ir fazendo aqui esse movimento até fazer o sinal de amar, tá? Mas o sinal em si, amar. Amar. Sinal de beijar, de mandar beijo. Vamos configurar a mão aqui em conchinha e ó. Tô mandando beijo, ó. Nossa, beijo pra você. Ah, beijinho pra vocês, tá bom? Não esquecer de fazer biquinho aí, a boquinha de biquinho. O sinal de beijar no rosto, ó. Esse sinal de beijar no rosto, principalmente, o biquinho, porque, ó, tentar, experiência. Então, ó, beijo, um beijo para você. Beijar, beijo selinho. E o beijar na boca. Mão em ar e movimento circular, ó. Tá, expressão facial, viu, gente, ó. Isso daqui também faz muito, pessoal, já ri muito do pessoal na avaliação. Porque ao invés, ele vai fazer o sinal de lavar. Mão em ar, lavar. Aí chega lá na hora a pessoa da avaliação. Então, ó, lavar. Maior beijão na boca lá, né? Então, beijo na boca, movimento circular e expressão facial de beijão mesmo aí. Sinal de comprar. Vamos fazer o sinal de dinheiro e vamos abrir no L, ó. Comprar. Comprar. Sabe quando você está comprando tudo, ó, você abriu aqui a mão, ó o dinheiro indo embora aqui, né? Vazou, voou já da sua mão. Então, ó, comprar. Comprar. Sinal de consolar, que também é utilizado, dependendo do contexto, para o sinal de carinho. Então, mão no S e a outra aqui, ó. Faz o carinho isso, consolar. Puxa aqui, ó, pro lado ao contrário, ó. Isso. Não puxa para frente, que pode ser o sinal antigo de chamar. Me chamaram, tá me chamando? Tô chamando você, tô te chamando. Você tá me chamando? Pronto. Carinho. Consolar. Sinal de encontrar. Vamos configurar as duas mãos no D. Vamos deixar uma mais aqui à frente, a outra a gente vem aqui atrás, ó. Encontra com ela. Encontrar. Nossa, ontem eu encontrei. Lembra daquela pessoa que trabalhava junto com a gente? Lembra? Nossa, encontrei ontem. Legal, ó. Tinha sumido. Encontrei. Nossa, encontrei o brinco que eu perdi ontem. Encontrei. Sinal de ensinar. Lembra do pozinho de pirilim-pim-pim? Joga o pozinho de pirilim-pim-pim, ó. Ensinar. Ó, eu te ensino, vocês me ensinam. Eu te ensino, vocês me ensinam. Isso é verbo de transição ou verbo de concordância, que a gente fala que vocês vão aprender depois no intermediário sobre isso. Mas tem verbos que a gente não precisa. Por exemplo, igual aqui, ó. Eu vou ensinar vocês, depois vocês vão me ensinar. Não, vou direto, ó. Eu vou ensinar vocês, depois vocês vão me ensinar. Eu vou enviar um e-mail para vocês, depois vocês vão enviar um e-mail para mim. Então, tem verbos que a gente tem essa possibilidade aí dessa concordância. Sinal de estudar. Estudar. Agora, ó, para a prova, precisa estudar. Assustei vocês de novo, né? Tocando nesse assunto de prova. O Thiago já foi até morder unha lá, ó. Sinal de mudar, de trocar. Mas esse sinal aqui, vamos lá. Mão no 1, cardinal, movimento circular aqui, um dedo por cima do outro. Trocar, mudar. Mas esse daqui é de trocar de roupa, de trocar de sapato. Quando eu vou trocar algo, por exemplo, eu vou trocar de casa, eu vou me mudar de casa.
Aí a gente vai utilizar esse daqui, ó. Mudar. Mudar. Porque é como se eu estivesse pegando alguma coisa daqui, colocando ali, ali ela vai ficar. Ó, eu de casa preciso me mudar, tá? Ó, a minha roupa sujou, preciso trocar. Daí a gente utiliza esse daqui, esse trocar, esse mudar, tá bom? Sinal de procurar, a mão no S, a outra mão no P, aqui, ó, dorso com dorso e movimento circular, mas com expressão de procurar. Cadê, né? Tô procurando, cadê? Sinal de proibir. Vamos configurar as duas mãos no indicador e uma a gente vai bater, ó. Proibir. Proibido. Aqui, ó, usar celular, proibido. Médico, não gosta, não aceita. Proibido. Sinal de sofrer. Lembra lá debaixo da cintura, onde é feito sinal de primo? A gente vai fazer esse mesmo, tocar a mão em Y e bater no dedo polegar, tá? Sofrer. Mas com a cara de sofrer. Aquela cara que você tá com aquela diarreia lascadíssima, querendo ir no banheiro e tem alguém lá tomando banho, cantando no chuveiro, não tá escutando você batendo na porta e você tá desesperado querendo ir no banheiro. Essa é a sua cara de sofrimento, tá? Então, sofrer. Sinal de treinar. 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 Posso fazer aqui também, ó. Treinar, ó. Precisa? Treinar. Precisa treinar. Próximo sinal, sinal de amante. Vamos configurar as duas mãos aqui no Y e a gente vem aqui, ó. Segurando aqui. Amante. Tem uma aluna minha que falou assim, ah, professor, o sinal é assim porque vive sempre pendurada. Amante. Amante. Sinal de certo. Mão aqui nessa configuração. Aqui do lado, palma para o lado e a gente vai para baixo, certo? Certo. Se eu viro ao contrário, eu estou mandando surto para aquele lugar, tá? Então, ó, certo. Certo. Na avaliação também tomar cuidado com isso, tá? Não posso fazer o número 3 assim. Então, o número 3 aqui. 3, tá? Não é assim. Sinal de diferente. Vamos configurar as duas mãos no R e a gente vai abrir no V, ó. Diferente. 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 Próximo sinal aí é o sinal de errado. Vou abrir a minha mão aqui como base, a outra no P, eu venho aqui, ó. Errado. Errado. Ou posso aqui, ó, nossa, ó. Errado. 2 movimentos, tá vendo? Errado. O surdo... Professora, bate para dentro ou para fora? Para dentro. Para dentro. Isso. Tá. O surdo, geralmente, quando ele fala, tipo, nossa, errei, ó. Errei, ó. Errei. Ó, você... Errado. Como? Errado você. Ó. Errei. Errei. Sinal de gasolina. Mas, olha só. Lembra que nas aulas a gente falou do número 6 e do ânus, né? Então, não enfia nada aqui dentro. Deixa no cantinho, para não virar outra coisa, tá? Não vira sexo anal. Então, deixa aqui no cantinho. Gasolina. Gasolina, posto de gasolina. Tem surdo que usa aqui, ó, o G balançando como gasolina, tá? Ó, onde é o posto de gasolina aqui na cidade? Onde? Ah, gasolina você vai encontrar lá na frente. Gasolina ou aqui, gasolina. Sinal de papel, mão aqui aberta, a outra mão no L. Papel. Ia falar papel. Sinal de presente. Vamos configurar aqui a mão nos pés de galinha. Vou dar um círculo aqui e fechar, como se estivesse fechando o laço.
presente. Presente, tá bom? Vai ficar aí para vocês fazerem o exercício aí das páginas 73, 74, 70, não, 74 não, desculpa, 73 e 74. A 75 é as frases que a gente vai treinar na próxima semana, depois que a gente falar dos trabalhos. Mas vamos lá, vamos fazer aí o primeiro exercício aí tá falando para vocês. Relacione os sinais já transmitidos e os seus parâmetros. Olha aí o número 1. Tá aí, número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O número 1, ler. 2, pular. 3, amigo. 4, pessoa. 5, ensinar. E 6, comprar. Para a gente fazer esse exercício, a gente precisa mexer com as nossas mãos. O CM, o que é o CM mesmo? Configuração de mão. Configuração de mão. Então, vamos lá. Configuração de mão é a mão direita aberta com a palma para cima. Mão direita aberta, palma para cima. O PA, ponto de articulação, não é pressão arterial aí, hein? Para quem trabalha na área da saúde. Ou ponto de atendimento para quem trabalha em telemarketing. Ponto de articulação aí, então. Tocando o peito do lado esquerdo. Toca o peito do lado esquerdo. O movimento é 2 vezes aproximando e afastando. A orientação é para frente e para trás. Então, esse daqui é o sinal. Que sinal é esse? Amigo. Amigo. Que número que é o amigo aí? 3. Então, vai colocar o 3 lá em cima. Vamos lá na segunda. Mãos abertas, dedos unidos pelas pontas, no espaço neutro, mãos. Ó, reparem que no primeiro falou mão, né? Então, aqui no segundo é mãos. Então, são as duas. Mãos abertas, dedos unidos pelas pontas. No espaço neutro é o ponto de articulação. O movimento é abrir e fechar os dedos 2 vezes, indo para frente. Que sinal é esse? Acabamos de aprender. Ensinar. 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 O ensinar é o número 5. 5. Então, vamos colocar o 5. Por que tem esse exercício aí? Vocês já ouviram falar do Capovilla? É o dicionário, né? Isso. O Capovilla é o dicionário de Libras, tá? Praticamente todos os sinais vêm dele. Depois eu vou ver se vocês me lembram lá no grupo para mandar para vocês um videozinho, uma foto, qualquer coisa, que eu tenho os dicionários, né? Não estão comigo agora, mas eu tenho eles. E no dicionário ele vem assim, tá? Ele vem falando para você qual a configuração de mão, qual ponto de articulação, qual movimento tem ou não, a orientação e direção. Aí ele vem para você uma imagem relacionada àquilo, ele vem a palavra na datilologia, o desenho do sinal em si, e ele vem ali a escrita signal right, que é a escrita em Libras, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui um modelinho para mostrar para vocês de como que ele vem no dicionário. Então, esse exercício ele tem no livro para que a gente aprenda realmente a procurar nesse dicionário. Deixa eu tentar achar por aqui, se eu tenho. Porque às vezes a gente, na escola onde eu trabalhava, né, com as crianças surdas, a gente acaba utilizando ele para montar atividades, algumas atividades para mostrar para as crianças, mas acho que eu não tenho aqui nesse computador. Mas enfim, depois eu mando para vocês lá como que é. Aqui eu não coloquei mesmo. Aqui eu não tenho. Depois eu envio para vocês lá. Mas aí por isso que ele tem essa atividade, porque no dicionário a gente vai aprender muitas vezes na verdade, todas as vezes, todos os sinais que a gente está com dificuldade ali no dicionário. É uma imagem, a imagem não vai se mexer, né? Então, por isso que ele tem aí a escrita de como que é, de como que faz.
Agora, referente ao exercício lá da página 74, a gente vai associar aí os parâmetros aos significados. Então, por exemplo, o A, configuração de mão, B, ponto de articulação, C, movimento, D, orientação e direção, e o E, expressão facial e corporal. Aí vamos lá na segunda opção, considerados a entonação da Libras. Que letra a gente vai colocar aí? É considerado. Configuração de mão? Qual é a pergunta? Eu tô lá no exercício número 2, aí eu pulei aí a primeira opção, porque é super mega fácil, né? E o segundo tá aí, considerados a entonação da Libras. O que é considerado a entonação da Libras? É a configuração de mão? É a expressão Expressão facial? facial. Expressão facial e corporal. Então, a gente coloca aí a letra E, tá bom? Aí o primeiro aí que tá super fácil. Os sinais podem possuir movimentos ou não. E aí? A Valdineia até ri, né, Valdineia? De tão cara de pau que é essa pergunta aqui. Porque, olha, vontade de socar a professora Professora, Alexandra. é muito ruim sem um livro, porque nem dá para acompanhar direito. Eu não sei por que seu livro não chegou aí. Você tá olhando no site do Correio para ver se não foi desviado? E lá fala o que para você? Que vai chegar ainda? Gente, depois eu vou ver se eu tenho esse exercício, aí eu mando a foto para você. Se qualquer coisa, se eu não tiver em PDF, eu mando para você a foto. Tá bom? O exercício 3 é decifrando os sinais. Então, vamos lá. Aqui é outra coisa que a gente precisa colocar as mãozinhas aí para funcionar. Mão vertical, palma para trás, dedos unidos pela frente, dedos unidos em frente à boca. Ó. Mover a mão ligeiramente para frente, distendendo e separando os dedos. Então, você vai fazer esse sinal. Mão em D, a palma para a esquerda, ou para quem é canhoto vai deixar para a direita, né? Em frente ao ombro esquerdo, mover a mão em um arco vertical para a direita. Então, ó. Sinal é esse. Bom dia. Bom dia. A gente vai escrever aí. Aí, esses são os exercícios, tá? Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre as avaliações, vou abrir mais para vocês e a gente vai fazer aquele treino das frases do diálogo. Aquele aqui também é válido, né? Também é válido, é que ali tá na descrição do livro, tá esse dia aqui, que é a configuração de mão que tá ali, o movimento tudo certinho. Mas esse aqui também é sinal de bom dia. Tem esse bom dia, tem esse bom dia, tem esse bom dia, tem esse bom dia. Aí qualquer um. Tá bom? Meus queridos, terminamos a aula hoje. Fiquem tranquilos, vão dormir em paz. A avaliação já deu tudo certo, tá bom? Podem comer normal, dormir normal, tomar água normal. Não vão parecer um zumbi, tá? Pode ficar sossegadinho. Eu vou postar agora para vocês já o slide de... Esse daí, o que a Marli está mostrando lá, é a primeira edição do Dicionário de Libras. Agora tem uma segunda edição que vem três livros. Essa é a primeira edição. Depois eu mando lá para vocês. Muito bem, isso mesmo. Então, galerinha, tenham um ótimo fim de semana. Deus abençoe vocês, tá bom? Façam isso. Não façam agora. Deixa para vocês fazerem amanhã, quando estiverem tranquilo. Peguem lá os 15 sinais que vocês querem, escreve, ou pelo menos alguns. Já sei sinal de noite, então sinal de noite eu vou querer fazer. Escreve ele aí. Vai escrevendo o que vocês acharem melhor, tá bom? Bom final de semana, como é que é? Bom sábado e domingo. Se a gente falar bom fim de semana, você vai falar, meu Deus, vamos ter um final desse... É agora que o mundo vai acabar. Senhor! Agora! Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Amém.